A linguagem do clássico, ela não vai falar de irradiação de infravermelho quando você aplica a moxa, por exemplo. Ela vai falar de fogo forte ou fogo fraco. E aí você tem que entender como que aquela informação do clássico se aplica hoje. Ou dificuldade de encontrar os textos. Eu vou mostrar daqui a pouquinho que vocês vão ver que existem muitos textos clássicos. E aí não há essa questão da dificuldade. Dificuldade de compreender os textos. Aí eu posso até concordar. Os textos foram escritos há 500, 600, 700, 1000, 2000 anos. Então, ele tem uma linguagem própria. Então, eu tenho que estar inserido naquele contexto. Entender a compreensão buscada pelo autor para o leitor daquele momento. E a partir daí, trazer para a prática atual. E de novo, aquela frase, os clássicos não são para serem lidos, são para serem aprendidos, porque é importante ter uma visão guiada. Tem outros que ainda dizem, são textos que foram escritos para chineses, eu prefiro aqueles que foram escritos para ocidentais. Se isso fosse uma regra, por exemplo, não se estudaria ou não se conheceria as poemas importantes de Shakespeare que foram escritos para ingleses. Ou textos que foram escritos em espanhol ou italiano, e assim sucessivamente. Então, a questão de terem sido escritos para chineses, obviamente, existe uma questão cultural, existe uma questão do momento da história. Por isso, é importante ser guiado, entender. Às vezes o texto clássico fala, se não fizer isso, o paciente morre. O que representa este morrer naquele instante? E aí a gente traz isso para a prática atual. E por fim, tem muita gente hoje em dia que usa desta frase que eu acho muito interessante. Ironia ativa. Mas vamos lá. A intenção já basta, desde que seja bem focada junto com a intuição. Isso é praticamente uma desvalorização do estudo. Se a intenção basta e a intuição basta, para que a gente vai estudar? Deu para entender? Então, cuidado com esta forma de ver o conhecimento. E aí tem muita gente usando isso, não só em medicina chinesa, mas de forma geral. E aí utiliza-se de conceitos mais caindo para o esoterismo, para o misticismo. E aí tudo é intenção, tudo é intuição. É óbvio que eu vou usar da minha intenção e da minha intuição porque ela é bem treinada. Então, quando você tem bastante conhecimento, você tem lá e se depara com o paciente porque você estudou, você analisou, você leu os clássicos, você acompanhou professores, você tem uma boa base para a prática clínica. Então, você tem uma boa compreensão. E aí, você se depara com um caso e fala assim, olha, esse paciente, eu preciso de um ponto para atuar na região lombar desse paciente. E aí, você vai pensar em muitos que são possíveis, muitos pontos que são possíveis. E aí a sua intuição pode te guiar, pode te direcionar para a melhor opção naquele instante. Mas não é uma intenção vazia, uma intuição vazia. Ela vem de acordo com aquilo que você já estudou. E aí quando você se depara com essa informação, vem a resposta, porque você já interiorizou aquele conceito, você já compreendeu. Então, esses são alguns dos argumentos, pessoal. E aqui, uma lista de textos que ou já existem em português ou em língua próxima. Então, eu coloquei aqui apenas português, inglês e espanhol. Mas, se a gente vai para francês, tem uma infinidade muito grande de textos também. Então, aqui, pessoal, olha quantos textos valiosos e importantes nós temos já em língua, de novo, ou português ou língua próxima ao português. Quando eu falo próximo, são aquelas que mais comumente são faladas pelo Brasil. Então a gente tem, obviamente, o português como língua materna, mas nós temos o inglês e o espanhol como segunda e terceira línguas mais faladas. Então a gente tem uma base aí e uma quantidade de textos muito importante para dar seguimento, aprofundar na medicina chinesa. Precisa se ler todos estes? Não, não precisa. Se você compreender bem os 4 grandes clássicos, você já tem um diferencial extremamente grande. Vamos resumir. Se você compreender bem, fizer um estudo, analisar adequadamente, compreender de fato as passagens do Imperador Amarelo, e aí de novo, você não precisa ler ele do começo ao fim. Você tem que entender. Quando eu falo não precisa ler, entenda, não precisa ler capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Você vai perceber que capítulos em diferentes ordens e diferentes sequências se conversam.
E aí a leitura se torna ainda mais importante. Se você lê de forma sequenciada, você percebe que às vezes existe um gap, existe uma distância muito grande entre uma continuidade de um tema. Então, por isso, esses são textos para serem aprendidos, ok? E agora, vamos falar um pouquinho mais das citações clínicas, pessoal. Então, neste momento, nós fizemos uma base para vocês compreenderem a importância dos textos clássicos, compreenderem como que a gente pode atuar de fato com os textos clássicos a partir de entender a sua importância. Entendi a importância, eu entendo a necessidade de colocar isso em prática. Entendendo a importância, eu percebo como isso pode melhorar a minha prática clínica. Esta é a ideia inicial. Mesmo que os clássicos não te deem técnicas novas, recursos novos, o clássico vai te dar o entendimento. Ele vai te dar a raiz para a sua boa prática clínica, seja para atuar com acupuntura, usando agulha, usando laser, usando guachá, usando ventosa, usando fito, usando aromaterapia de acordo com os conceitos da medicina chinesa, usando ventosa de acordo com os conceitos da medicina chinesa. Todas estas formas de tratamento têm as suas bases nos clássicos. Por isso, de novo, a importância de se compreender, de se estudar os clássicos para melhorar a aplicação e, consequentemente, os resultados clínicos. Então, agora eu vou fazer referência, citações de alguns desses trechos de clássicos que permitem um ganho de compreensão e até mesmo um direcionamento para a aplicação. E aí, mais uma referência de Kongzi, Estudar e não pensar é perda. Pensar e não estudar é perigoso. Pensar é você achar que tudo que está na sua cabeça é válido. É isso que é o pensar nesse sentido. E aí vem aquela questão da intenção vazia ou da intuição vazia. Eu preciso pensar junto com o estudo. Eu preciso estudar junto com o pensar. Então, é uma combinação. Estudar e pensar formam a base para você aplicar aquilo que você está aprendendo. Eu preciso estudar, e aí estudar no sentido de ler, ouvir, aprender com professores, estudar. Pensar, refletir, analisar, raciocinar em conjunto. Se eu só estudo, mas eu não tento refletir, não tento pensar, isso é perda de tempo. Se eu só fico pensando, criando coisas na minha cabeça, mas eu não estudo, isso pode ser extremamente perigoso. Então, eu preciso estudar e preciso pensar. Eu preciso pensar e preciso estudar, para que a minha prática não seja perdida e ela seja segura. Então, aí, o clássico reforçando, de novo, a necessidade desta compreensão. E aí, uma outra passagem aqui, já não de Confúcio, mas de Xunzi, não ouvir não é como ouvir. Aí você tem uma dupla negativa, tá? Este ideograma aqui em cima, bu, ele remete a não. Então, não ouvir não é como ouvir. Ouvir não é como ver. Ver não é como entender. Entender não é como praticar. O estudo chega até o praticar. E aí ele para. Olha que beleza. O que ele está querendo dizer? Não ouvir não é como ouvir. Isso. Se você nunca ouviu falar de algo, por exemplo, pode ser que alguém aqui nunca tenha ouvido falar dos clássicos. Então, a partir desse momento, o ouvir é melhor do que não ter ouvido. É isso. Então, nesse caso, ouvir é melhor do que nunca ter ouvido.